Oi, gente. A CPI decidiu não indiciar o Silas Malafaia. E, lamentavelmente, eu tenho aqui a dizer para vocês que temos reportagens que indicam que o motivo pelo qual eles disseram que não indiciaram foi porque não queriam dar palco ao Malafaia. Foi porque tinham receio dele usar isso na sua cruzada contra a CPI. Mas, na verdade, o Omar Aziz e outros senadores sugeriram não indiciar o Silas Malafaia, e existem evidências, inclusive publicadas pelo Globo, que é porque eles tinham medo do voto evangélico em 2022 abandonar eles. Eles se acovardaram diante da influência que o Malafaia tem junto ao voto evangélico. E esse teria sido o motivo que motivou senadores da República em não indiciar o Silas Malafaia por notícias falsas durante a pandemia. Vamos nos lembrar, em várias redes sociais, o Silas Malafaia foi obrigado a suas mensagens em várias redes sociais foram retirados, foram considerados tão absurdos, tão negacionistas, que foram retirados das redes sociais. Esse aspecto da CPI, de se acovardar diante do Silas Malafaia, é um aspecto absurdo, gente. É um aspecto muito negativo da CPI. Agora, é verdade também que é inquestionável que a CPI tem grandes méritos. A CPI favoreceu a vacinação, foi importante para descobrir escândalos como o da Prevent Senior, da Covaxin. Então, assim, a gente critica esse aspecto da CPI e tem que criticar duramente, duramente, porque se acovardou nesse episódio, e sobre isso não há dúvidas. Tinha que indiciar o Silas Malafaia, não poderia, diante do voto evangélico, se acovardar dessa forma, mas mostra como pensam os políticos e como os políticos são estratégicos, não é? Mas também a CPI, apesar desse problema, teve méritos sim. Méritos em descobrir escândalos, méritos em favorecer a vacinação, méritos em dar voz a especialistas que defenderam as medidas sanitárias. Então a CPI e esse é o meu papel, de fazer uma análise que mostra as nuances. Sim, no aspecto do Silas Malafaia se acovardou, mas isso não anula as coisas boas que a CPI realizou. Agora, se nesse aspecto a CPI se acovardou, isso não impede que outras instituições venham a processar o Silas Malafaia pelo seu negacionismo e por toda a contribuição destrutiva que ele realizou durante a pandemia. Mas será que as instituições terão essa coragem? Será que ele será processado pelo que ele fez? Ou as instituições brasileiras vão se acovardar, como se acovardou nesse episódio a CPI? Eu tenho um temor muito grande que, lamentavelmente, as instituições tendem a se acovardar. Tendem a não processar essa pessoa que, obviamente, cometeu crimes sanitários. Os crimes sanitários do Malafaia são óbvios porque ele próprio contra-incentivou as medidas de distanciamento social. Ele defendeu aglomerações em meio a uma pandemia, sem máscara. Ou seja, o que o Malafaia fez contra as medidas sanitárias, espalhando notícias falsas, obviamente se constitui em algo muito grave e que teria que ser processado. As evidências para isso são grandes, mas as instituições, lamentavelmente, nesse momento, se acovardaram. E a CPI também se acovardou. Vamos torcer, vamos pressionar que outras instituições não sigam o mesmo caminho. Mas, infelizmente, não temos, nesse caso, motivos para otimismo, apesar dos reconhecidos e importantes méritos que a CPI já teve e teve também em seu relatório final ao imputar crimes a mais de 60 pessoas, incluindo o presidente da República, Jair Bolsonaro. Era isso que eu tinha para falar sobre esse assunto. Eu sou André Teixeira Jacobina, o canal é a Nova Máquina do Tempo,
E se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha. E se gosta bastante, quem sabe adquire o nosso livro A Nova Máquina do Tempo, quem sabe divulga e convence pessoas a fazerem o nosso curso sobre o pensamento de Gramsci, cujas informações estão no comentário fixado. É só ir no comentário fixado que vocês vão ver informações sobre o nosso livro, o meu livro, e sobre o curso que eu estou desenvolvendo sobre o pensamento de Gramsci para contribuir para a formação de uma esquerda que compreende grandes figuras do nosso campo. É isso que eu tinha para falar e a gente se vê em um próximo vídeo. Tchau, tchau, gente.